salut, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Boa noite, meus queridos irmãos. Nós vamos prosseguir com o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. E antes de nós entrarmos no assunto que é proposto para esse nosso encontro, gostaria de iniciar fazendo direcionando nosso coração para a Mãe de Deus, ela que é a Mãe do Verbo, Mãe da Sabedoria, Sede da Sapiência, que ela possa iluminar, interceder para que o seu Filho nos ilumine com o seu esplendor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O capítulo 10º, ele é um capítulo muito curto. Nossa dinâmica, nossa pedagogia aqui até o momento tem sido de um capítulo, uma aula, um capítulo. Nós usamos 2 aulas, até porque nossas aulas são muito curtas, né? 30 minutos cada uma. Mas o capítulo 10º ele é muito curto, então hoje nós veremos o capítulo completo, certo? Capítulo 10º, versículo de 1 e seguintes. Vi depois outro anjo forte descendo do céu. Trajava-se com uma nuvem e sobre a cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol e as pernas pareciam colunas de fogo e na mão seguravam um livrinho aberto. Então vamos, mais uma vez, nós estamos diante de uma imagem reconstituída pelo próprio João. E quando eu já deixei isso claro em outras aulas, que o Apocalipse, como é próprio da linguagem apocalíptica, de usar imagens, metáforas ou elementos do mundo visível, para que com esses elementos nós possamos compreender tal qual, ou pelo menos de maneira aproximada, aquilo que João contemplava. Nós chamamos isso de linguagem teofânica. A linguagem teofânica, ou fenômeno da teofania, a palavra teofania, que procede do grego theo, significa Deus, paino, ou manifestação, pode ser traduzido dessa maneira. Quando nós olhamos dentro da Bíblia, desde o Antigo Testamento, mas também em algumas ocasiões do Novo Testamento, quando Deus manifesta o seu poder, essa manifestação ela é descrita acompanhada com imagens, com sinais. Por exemplo, quando o livro do Êxodo retrata a glória de Deus que pairava sobre a montanha do Monte Sinai, quando Deus faz aliança com o povo hebreu, o livro do Êxodo diz que uma nuvem pairava sobre o acampamento. E essa nuvem era como uma alusão, digamos, fazia uma alusão de uma cobertura de uma tenda. Então, a nuvem é tradicionalmente um símbolo da presença divina ou da ação divina. Essa mesma nuvem que acompanha sobre o acampamento, caminha sobre o acampamento dos hebreus, depois, de maneira indireta, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel vai falar que ela conceberá pela força do Espírito Santo, ele não usa a palavra nuvem, mas ele usa a palavra sombra. A sombra do Altíssimo, a força do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Então, fazendo de certa maneira um acobertamento, como que a ação divina. O anjo aqui, que João vê e ele nos apresenta, ele diz, ele vem vestido de nuvem. Ele trajava-se como uma nuvem. Claro, aqui mais uma vez eu volto a insistir, é uma linguagem figurada, né? Uma forma típica desse tipo de literatura, de linguagem, usar essas metáforas. Então ele se vestia de nuvem, sobre a cabeça estava o arco-íris. E o arco-íris ele não é um símbolo tão frequente na Bíblia. A única vez que ele aparece de maneira, digamos, de muita representatividade foi por ocasião da aliança que Deus fez com Noé, logo após o dilúvio. Então, como é retratado lá em Gênesis,
após o dilúvio, depois que as águas baixam, Noé sai da arca e numa montanha, no cimo de uma montanha, ele faz um sacrifício em honra do Senhor, e o Senhor faz um pacto com a nova humanidade que reinicia sua história a partir do dilúvio. E o texto diz que Deus instituiu como sinal visível da sua aliança um arco. Então nós poderíamos dizer aqui que este arco poderia fazer uma aludir a esta aliança, como se fosse uma retomada, uma recordação dessa aliança que Deus havia feito com a humanidade. Depois, em seguida, diz que com a mão segurava um livrinho aberto. Interessante que esse livrinho, além dele ter um caráter ser apresentado na sua forma diminutiva, ele se diferencia daquele livro que é apresentado no início do livro, no início do Apocalipse, quando João vê um livro que estava selado com 7 selos e que não havia ninguém no céu nem na terra que fosse digno de abrir os 7 selos, de romper os 7 selos. Aqui se trata de um livro, continua sendo o livro dos mistérios divinos, só que o livro ele vem aberto. Significa dizer que o que está escrito não é segredo, não se trata de um segredo, mas algo que deve ser revelado, deve ser conhecido por todos. Depois, continua dizendo que, eu pulei aqui, seu rosto era brilhante como o sol. Mais uma vez, nós podemos compreender, a partir de uma referência do Antigo Testamento, que este sol, que era o brilho do seu rosto semelhante ao do sol, pode talvez aludir àquela situação envolvendo Moisés, quando Moisés desce da montanha. O fato dele ter ficado com o rosto exposto, porque ele contemplava a glória de Deus, ele estava diante de Deus. Então, quando Moisés desce da montanha, o seu rosto resplandecia, e as pessoas viam o esplendor do seu rosto, da sua face. E por isso depois ele coloca um véu sobre a sua face, cobrindo a sua face que brilhava. Aqui, muito provavelmente, o rosto do anjo brilhava como o sol porque ele assiste diante de Deus. Então seria o mesmo fenômeno se Moisés, por um breve instante, estando face a face diante de Deus, quando ele desce da montanha e vai interagir com os hebreus, o seu rosto mantém o fulgor e o brilho, o esplendor da sua face, por refletir a glória de Deus, muito mais razão ainda um anjo que está permanentemente diante de Deus. Então, muito provavelmente, uma forma de a gente tentar decodificar esse brilho da face, né? O brilho da face do anjo como o sol, muito provavelmente porque ele assiste e contempla Deus permanentemente. As pernas pareciam colunas de fogo, né? Resplandecia ainda a questão da glória. O fogo também é um elemento teofânico, é um elemento muito presente em teofanias, como é o caso lá da sarça que ardia, mas não se consumia. Então, vejam que são sempre linguagens já exploradas em algum momento na Bíblia, e que o Apocalipse vai tomando emprestado várias dessas imagens, várias dessas alusões. E na mão segurava um livrinho aberto, né, que eu mencionei já. Pousou o pé direito sobre o mar, dando a entender que ele era de uma proporção gigantesca, né, uma visão gigantesca. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, fazendo, portanto, uma ligação entre as duas esferas terrenas. Porque lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, nós vamos perceber que Deus primeiramente cria os 3 espaços vazios, o firmamento da terra, o firmamento do céu e as águas que foram aglutinadas num único lugar. Então são 3 espaços, são 3 espaços em princípio vazias, mas que depois Deus foi povoando. Deus povoa o céu, criando os astros, as estrelas, o sol, a lua, e depois, no 5º dia, Deus povoa, por exemplo, as águas, fazendo nascer aí os peixes e todos os animais marinhos, e depois, no 6º dia, Deus povoa a terra, fazendo surgir a erva, fazendo surgir os animais que rastejam e assim por diante. Então, quando o anjo coloca um pé direito sobre o mar e o outro e o pé esquerdo sobre a terra, ele está fazendo uma ligação entre esses 2 espaços vazios,
mostrando o domínio, que ele dominava por representar Deus, e Deus domina todas as coisas, logo ele tem um domínio sobre essas duas esferas, sobre esses dois espaços. Pousou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e emitiu um forte grito. E aí, João, o vidente, para que o leitor compreenda a dimensão do estrondo, do grito que ele bradou, ele começa a usar metáforas para que o leitor compreenda. Ele usa as seguintes metáforas. O grito dele era semelhante a um leão quando ruge. Eu não sei se você que está me ouvindo já teve a oportunidade de ouvir o rugir de um leão. Eu, quando criança, às vezes quando o circo chegava antigamente, que era possível, era possível as companhias de circo terem animais selvagens. Então a gente escutava de longe o rugido dos leões por causa de sua imponência, da ferocidade e do estrondo do seu rugido. Então a voz do anjo não é que ele rugia como um leão, mas a tonalidade e a força, a intensidade deste leão é semelhante a um rugido de um leão. Ao gritar, os 7 trovões ribombaram suas vozes. Outra coisa que mostra força, né? A gente sabe que em lugares onde, eu creio que no sertão, os trovões são muito mais não sei se é porque o clima lá é mais seco, mas os trovões são muito mais intensos, a ponto de estremecer, inclusive, as paredes. Então, não sei se alguns de vocês tiveram experiências dessa natureza por aqui. Mas, mais uma vez, aqui o texto está tentando fazer com que o leitor tenha noção da magnitude, da força, da intensidade da voz que saía da boca do anjo. Quando os 7 trovões ribombaram, eu estava para escrever aquilo que o anjo acabava de ter dito. Ou seja, o anjo disse algo e, ao pronunciar, a força, a imponência de sua voz era semelhante, de fato, ao rugido de um leão e o estrondar de trovões. Então, o vidente foi escrever aquilo que ele tinha ouvido, mas ouvi o céu uma voz que dizia: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram. Isso é muito curioso, porque se o livro que está aberto, significa dizer que é possível compreender a mensagem que está nele. Mas aquilo que é pronunciado pelos 7 trovões, aquilo que foi dito, isso deveria ser guardado em segredo. Ou seja, o vidente estava na iminência de escrever o que ouviu, mas que escutou uma voz também que dizia que era para manter isso em sigilo. Quando os 7 trovões se bombaram, eu estava para escrever, mas ouvi do céu uma voz que dizia: guarda em segredo o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Nisto, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu, que é um sinal de juramento. Normalmente, as pessoas na antiguidade, quando levantavam as mãos, ou estava solicitando a permissão de falar, por exemplo, no Senado, no Areópago, em Atenas, mas no Senado romano, o protocolo de uma assembleia, digamos, jurídica, exigia que quando alguém fosse falar, levantasse a mão. Ainda hoje nós temos esse costume em sala de aula, por exemplo, um aluno levanta a mão como forma de um sinal de que vai falar. Ou quando levanta a mão para fazer um juramento, né? No caso aqui, o anjo levantou a mão para poder fazer um juramento, né? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que é o próprio Deus, né? O próprio Deus e aquele que é eterno, e que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nele existe, o mar e tudo que nele existe. Isso é uma forma de dizer que aquilo que o anjo vai dizer, se ele apela para que a sua palavra tenha credibilidade, levantar a mão direita diante daquele que vive para sempre, e jurando em nome dele, significa dizer que o que ele vai dizer é de uma verdade irrefutável. Jamais um anjo juraria em nome de Deus, faria um juramento diante de Deus e em nome dele
de algo que não correspondesse à verdade. Então, isso é uma forma alegórica de o anjo declarar e preparar o coração do vidente, os ouvidos do vidente, para que ele perceba a grande importância do que vai ser dito. Porque assim o vidente já se prepara no seu íntimo e para poder acolher aquilo que está para ser pronunciado. Não haverá mais tempo, ou seja, o que o anjo pronuncia é: não haverá mais tempo. Isso é uma determinação já divina, já é um preceito divino. Não haverá mais tempo. Pelo contrário, os dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando tocar a trombeta, então o mistério de Deus estará consumado, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. Então, aquilo que o anjo vem para anunciar é, de fato, a proximidade da renovação do cosmo, da renovação do mundo, como diz lá na carta de Pedro, um novo céu e uma nova terra. É isso que está prestes a acontecer. Portanto, é algo que deve levantar um sinal de alerta, de expectativa no coração de cada um dos membros da comunidade cristã naquele momento. Então, nós podemos aqui identificar três realidades que são contidas nessa revelação. Uma que não foi revelada, que é aquilo que foi anunciado pelos 7 trovões, no ribombar dos 7 trovões, que uma voz dizia a João que ele não escrevesse. Uma está contido no livro que estava aberto. E a terceira, aquilo que o próprio anjo anuncia, quando ele põe o pé direito no mar e o pé direito sobre a terra. Então ele está dizendo: aproxima-se o momento, portanto, o tempo abreviou-se. Então são 3 mensagens. Depois vamos ver agora o livrinho, né? O livrinho que que o anjo porta na mão. A voz do céu que eu ouvira tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Aqui é uma coisa interessante, essa imagem, esse simbolismo desse livrinho aberto, que foi mencionado um pouco no início desse capítulo. Nós podemos perceber aqui alguns elementos muito significativos para o nosso entendimento. Primeira coisa, o livrinho trata-se da palavra de Deus, uma palavra de Deus que foi compilada, foi escrita, né? É a mensagem divina. E essa mensagem divina, como acontecia no Antigo Testamento, acontece também na época da igreja, na época dos apóstolos, na época do início da igreja. Ela é doce porque ela é prazerosa quando se degusta, né? A palavra de Deus é agradável porque ela satisfaz, ela embeleza, ela atrai, fascina o coração dos típicos adoradores de Deus. No entanto, o efeito que esta palavra produz é a amargura. Por quê? Porque na medida em que nós nos comprometemos com a palavra de Deus que nós absorvemos, vem a amargura, que são as consequências da vivência e da vida em conformidade com a palavra de Deus. Por exemplo, as perseguições. Na época da igreja primitiva, a igreja vivia num estado de confinamento, muitos cristãos que foram levados para o martírio, para massacres, martírio em lugares públicos. Aqueles tormentos equivaleria a este amargor como consequência da palavra. Então, a palavra de Deus ela é doce, mas ao mesmo tempo ela produz uma amargura. Não que ela seja amarga, mas que a consequência da acolhida da palavra de Deus, a consequência da acolhida da palavra de Deus, ela será significada, ou ela representará, objetivamente falando, a perseguição, as incompreensões, a rejeição. É por isso que quando nós fazemos um passeio no Antigo Testamento, na história e na vocação dos profetas, todos eles foram resistentes à vocação profética, porque eles sabiam qual era o desfecho da história de alguém
que foi escolhido por Deus. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, nos casos de vocação, Moisés ofereceu muitas justificativas para não atender o apelo de Deus. Depois Isaías no capítulo 6, é fascinante a gente ver aquela descrição do capítulo 6, quando Isaías estava no templo, participando da liturgia, lá no templo, ele era sacerdote, e lá a glória de Deus que preencheu o santuário, e aí ele se vê diante de Deus e imediatamente ele diz: ai de mim, eu, homem de lábios impuros, filho de uma mulher de lábios impuros, e moro no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor do céu. E aí um anjo vem com uma tenaz e pega uma brasa no altar, coloca a brasa na boca do profeta, e aí depois o anjo diz: não digas mais que tens lábios impuros, né, porque sua boca foi purificada. E é interessante, aqui nós vemos essa imagem da brasa na boca, porque muito provavelmente o significado dessa brasa na boca do profeta Isaías significa exatamente duas coisas. Uma delas é o incômodo que a palavra de Deus produz no coração de um profeta. Ele tem, assim como alguém que colocando uma brasa na boca tem a urgência de jogar fora aquilo que está na boca, o profeta, depois de ter ingerido a palavra de Deus, ele tem uma ânsia de imediatamente proclamar a palavra de Deus. Por isso que logo em seguida o profeta ouvirá: quem enviarei eu? Quem irá por mim? Aí o profeta que já fez a experiência da brasa, ele já está incomodado internamente com esta brasa, aí ele diz: envia-me, envia-me. E nós sabemos que a vida do profeta mudou completamente do ponto de vista, digamos, humano para pior, porque agora ele passou a ser perseguido, agora ele passou a sofrer as consequências da pregação que ele fazia. Então a vida do profeta, a vida de um indivíduo, ela é tranquila até o momento em que Deus não o escolhe para o anúncio da palavra, para poder ser anunciador da palavra. Porque depois que ele começa a anunciar a palavra de Deus, automaticamente a vida passa por muitas amarguras. Por isso que esse livro, quando ele ingere o livro, diz assim: toma-o, devora-o, ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. No momento da acolhida é doce como mel, mas depois virão as consequências, o efeito que a palavra divina produz na vida daquele que anuncia. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel, quando o engoli, porém meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então: é necessário que continues ainda a profetizar. Veja o que eu acabei de dizer. Eu mencionei, contei aqui a história de Moisés, a história de Isaías e mostrei para vocês a íntima conexão que existe entre este fato aqui anunciado pelo Apocalipse e aquele fato lá de trás do Antigo Testamento. Vale lembrar, é importante salientar aqui, que o próprio João, o vidente, ele está encarcerado. Ele está exilado na ilha de Patmos. E no início do livro, ele ainda diz o porquê que ele está exilado. Por causa do anúncio da palavra. Então, o próprio vidente conhece por experiência própria, ele mesmo conhece na sua própria vida, que a palavra de Deus anunciada por ele produz amargura, sofrimento e graves consequências para a sua vida. Porém, quando nós temos contato com as histórias da igreja primitiva, nós ficamos, pelo menos eu fico fascinado quando eu leio os relatos dos mártires, da história dos mártires, com que bravura, com que resignação, com que determinação eles abraçaram aquela condição. E eu posso dizer algo, até hoje de manhã eu dizia na sala de aula aqui no seminário, que um dos fatores que teriam feito com que a igreja tivesse tão rapidamente se difundido no Império Romano foi a maneira apaixonada com que eles abraçaram a morte por causa do Evangelho, porque eles acreditavam que os tormentos vividos naquele momento eram passageiros. E logo depois que tudo acabasse, quando eles finalmente pudessem entregar o espírito a Deus
conforme Jesus, logo em seguida eles estariam contemplando a glória, portanto, para eles era perfeitamente suportável se submeter às torturas, se submeter aos suplícios, a apedrejamentos, a crucificações, a serem queimados vivos. Eles suportavam tudo isso porque dentro deles havia uma certeza de que tudo passaria. Tem uma frase muito famosa de um mártir que foi do final do primeiro século, chamado Inácio de Antioquia, foi um dos sucessores dos apóstolos, sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Depois Pedro foi morar em Roma e lá morreu em Roma, mas Inácio de Antioquia foi da época dos apóstolos. E Inácio, que foi conduzido preso em Antioquia, na Síria, depois conduzido para ser julgado em Roma, ele sabia que não sobreviveria e ele escreveu uma carta aos romanos em que ele lá advertia aos romanos que estavam planejando um ataque à comitiva que o levava para Roma para libertá-lo. E ele escreve uma carta apaixonada em que ele pede aos romanos que não tenham um amor inapropriado, um amor demasiado por ele, porque ele pessoalmente havia desejado aquele acontecimento há muitos anos. Há muitos anos que ele desejava ser oferecido a Deus, ele usando as palavras em libação. E aí ele continua com a frase dizendo assim: pois o sangue dos mártires são sementes de novos cristãos. São palavras muito fortes e mostra a resignação, a coragem e o que estava no interior de alguém que estava diante da morte, sabia que a morte era iminente e diante da morte ele simplesmente menosprezava a morte, porque a morte não tinha poder algum sobre ele. E é por isso que aqui no final deste capítulo 10, embora o vidente já esteja preso por causa do evangelho, a exortação que o anjo faz é para que ele continue com o coração focado ou com o coração embasado, fundamentado no desejo de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus ininterruptamente, mesmo que isso lhe traga ainda cadeias, mesmo que isso lhe traga futuramente, quem sabe, até mesmo o martírio, de maneira que ele não pode, em virtude, com o objetivo, com o intuito de salvaguardar a sua vida, ele não pode, de maneira alguma, se imiscuir dessa tarefa. É por isso que a palavra de Deus ela é doce na experiência privada. E quando o coração humano fica enamorado da palavra de Deus, ele suporta tudo. Por isso que o amargor não tem nenhuma relevância. Por isso que é perfeitamente suportável a amargura. Talvez se não tivesse o aspecto doce da palavra, o aspecto vivencial, o aspecto do apaixonamento, o aspecto do engajamento, do tocar sensivelmente no coração humano, do abrasar o coração. Interessante a gente ouvir isso na boca dos discípulos de Emaús, quando eles, logo após Jesus ter sido reconhecido no partir do pão, aí um dos discípulos disse para o outro: por acaso nosso coração não ardia quando ele nos explicava as Escrituras? Então, isso ali é um testemunho para nós muito valioso de que, muito provavelmente, Jesus as suas palavras tinham o poder de sensibilizar e de tocar o coração das pessoas. É tanto que como em outras palavras, ele dissesse o seguinte: nós somos muito idiotas, porque daria para ter percebido, porque quando nós ouvíamos ele falar, nosso coração ardia. Em outras palavras, como antes de morrer, quando ele falava, nosso coração também igualmente ardia. Então, era para ter sido para nós uma forma de reconhecimento. Então, a palavra de Deus, ela é, antes de qualquer coisa, algo que proporciona uma verdadeira experiência de apaixonamento, de engajamento, de amor entre Deus e aquele que se abre à palavra. E uma vez que se cria esse ambiente de amor entre Deus e a criatura, entre Deus e o profeta, entre Deus e o anunciador da palavra, ali começa a haver uma disposição do arauto do evangelho, do anunciador do evangelho, para poder pregar o evangelho, custe o que custar, seja quais forem as circunstâncias. E aqui eu concluo essa aula de hoje, aqui fazendo uma advertência, colocando isso do ponto de vista um pouco prático para nós, que nós, nos tempos em que nós vivemos, devemos pedir a Deus que haja um despertar dentro do nosso coração do amor à causa do evangelho. Porque, às vezes, a igreja passa a ideia, a imagem
de que a igreja cansou. Nós que somos membros da igreja, nós que seguimos a Cristo, somos as testemunhas dele nos dias atuais, nós não anunciamos a palavra de Deus com a mesma vivacidade, com a mesma paixão, o mesmo empenho, de uma maneira tão vivencial como no passado isso acontecia. E a razão disso não é outra senão, talvez, o arrefecimento da nossa experiência de fé no Deus vivo e ressuscitado. Lembrem-se que lá no início do nosso estudo, mais para ser preciso, quando no capítulo 2, o texto vai transcrever a carta que foi direcionada à igreja de Éfeso, lá diz: lembra-te de onde caístes e retorna ao teu primeiro amor. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês, no final desta aula, que vocês possam realmente deixar-se tocar, envolver-se pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, de maneira que vocês possam se enamorando, se apaixonando com a palavra, pela palavra de Deus, poderem também igualmente anunciá-la para o mundo. Vamos, portanto, concluir nossa aula de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.